Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amorim, do curso Química com Amorim, e quero te falar que nós vamos estudar hoje tabela periódica. Nós temos que focar o estudo da tabela periódica. Veja, tabela periódica é o instrumento do aluno. E se você não manusear bem o seu instrumento, não é um guerreiro eficaz, tá bom? Então você vai ter que, sempre que fizer uma prova de vestibular, exceto o Enem não traz a tabela periódica, mas qualquer outro vestibular traz sempre uma tabela periódica. E você vai precisar sempre dessa tabela para que você possa extrair dela o máximo de informações possíveis. Para quem não compreende a tabela periódica, ela é um monte de quadradinhos, parece um tabuleiro de dama, né? Mas não é bem isso. A tabela periódica ela é reveladora. E cada vez que você conhece um pouquinho mais da tabela periódica, você por ela se apaixona, porque existe uma lógica fantástica de uma série de informações geniais que você precisa dar conta disso e entender, tá bom? Então, a aula de hoje vai te apresentar uma tabela periódica. Vamos lá? Vamos construir a tabela periódica. Quando você vai estudar a tabela periódica, vem comigo, hein? Você vai encontrar aqui, ó, quadradinhos como esse. Dentro dele, você vai encontrar letras maiúsculas. Olha o H, tá vendo? Se eu migrar aqui para o lado direito da tabela periódica, eu vou encontrar também um H. O que é esse H? Esse H é a letra que indica o símbolo. Vamos lá, devagarzinho. Cada quadrado desse é chamado de elemento químico. O que é um elemento químico? Conjunto de átomos semelhantes. Semelhantes em quê? Em número de prótons. Você lembra que o átomo tem duas regiões distintas, uma chamada núcleo e outra chamada eletrosfera. No núcleo estão os prótons. Próton é aquilo que te dá identidade. O próton ele é a digital do átomo. Então veja, quando você vai sacar dinheiro no banco tem assim, saque biométrico. Quando você coloca sua digital, ele reconhece, é você. Você vai abrir o seu celular, você coloca sua digital, é você. Se o átomo pudesse fazer isso, ele não colocaria esta digital, ele colocaria o número de prótons do núcleo dele e diria, ei, eu tenho 9 prótons. Ah, você tem 9, então você é o flúor. Olha, eu tenho 1 próton, você é o hidrogênio, eu tenho 2, você é o hélio. Toda vez que eu olho para o núcleo de um átomo, o número atômico dele, o número de prótons dele, me diz qual é a digital. Entendeu? Então nós vamos identificar pelo número de prótons. Veja, o conjunto de átomos. Eu tenho 9 prótons, o meu colega do lado tem 9 prótons, a minha amiga tem 9 prótons, o meu pai tem 9 prótons, o meu primo tem 9 prótons. Nós formaremos um grupo de pessoas que vai pertencer ao mesmo time, ao mesmo clube, ao mesmo elemento químico. Mas o meu vizinho tem 17. Ah, então ele é de outro grupo, de outro elemento químico. Percebe? O número de prótons da identidade de um átomo. Átomos semelhantes, quando se agrupam, formam um elemento químico. Então, vamos lá. Se eu vou dar nome a um grupo, eu digo João, grupo do João. O outro grupo não pode ser o grupo do João também. Então, primeira coisa, os elementos têm que ter nomes diferentes. E aí eu não vou escrever o nome inteiro do elemento, eu vou colocar o símbolo. Veja que a letra H, veja aqui na tela, ela aparece 2 vezes. Então eu tenho que criar uma segunda letra minúscula. Que coisa horrível, professor. É, amigo, habilidade de escrever, vamos lá. Eu sou esquerdo, vamos lá devagarzinho, olha o H e agora olha o E. Pronto! Esta segunda letra não pode ser maiúscula, ela tem que ser minúscula. Veja, H do lado esquerdo, HE do lado direito. Então aqui é o hélio do lado direito, não é? E o H do lado esquerdo é o hidrogênio. Aí eu vou ter um númerozinho aqui, ó, o número 1. E aqui eu vou ter o número 2. Este número 1 aqui é o número de prótons. Este número 2 é também o número de prótons. Veja que o hélio tem um núcleo com 1 próton a mais. Embaixo do H tem um elemento chamado Li, é o lítio, número atômico 3. Veja que ao lado dele tem um chamado Be, é o berílio. Desculpa, número atômico 4. Aí eu venho para cá e acho quem? O boro, ele é o 5. O carbono, ele é o 6. O nitrogênio, ele é o 7. O oxigênio, ele é o 8. O flúor, ele é o 9. E o neônio, ele é o 10. Percebe? Então eu vou fazer uma coisa interessante com você aqui, ó. Eu vou te ensinar, junto com você nós vamos raciocinar, tá bom? Ó, pronto.
Professor, o senhor é professor de química, mas não é de desenho. É verdade. Eu já vi desenhos melhores, eu também. Geralmente todo desenho é melhor que o meu, mas não tem problema, não tenho vergonha, tá bom? Então bora pensar junto comigo aqui, amigo. Vem cá. Eu vou te levar para a figura de volta, mas se concentra bem. Por favor, presta atenção, se concentra. Olha a tela e abre o ouvido. Vem comigo. Veja. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, é vertical, tá vendo? Pronto. Isso daqui é uma vertical, tá vendo? As verticais eu vou chamar de família. Então eu vou contar quantas famílias até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas a tabela periódica só tem 8 famílias? Não, ela tem 18. Aqui no meio termo, existem mais 10 famílias. Essas famílias, por enquanto, são as menos importantes, não é? Então, essas primeiras famílias que eu estou colocando, essas 8 primeiras famílias, eu quero falar um pouquinho para você sobre elas. Vamos lá. Eu vou de novo abrir isso aqui e vou abrir aqui embaixo, tá vendo? Aqui eu tenho Na e Mg. Qual é o número? 11 e 12. Aqui eu tenho quem, professor? O alumínio, é o 13. O silício, ele é o 14. O fósforo, 15. O enxofre, 16. O cloro, 17. E o argônio, 18. Já é suficiente para eu te contar uma coisa. Isto daqui é família. E isto daqui é chamado de período. Veja. Quantas famílias existem? Essas 10 do meio e mais essas 8 que eu desenhei. São 18 famílias. E quantos períodos existem? Por enquanto, 7. Tá certo? Por enquanto, 7 períodos. Então, a tabela periódica, ela é isso. Professor, me ajude um pouquinho mais. Ajudo. Família, período. Família, ó, é tudo que está em pé. E período é tudo que está deitado. Quantos períodos? 7. Quantas famílias? 18. Ah, professor. Então você colocou aqui, por enquanto, todas essas 8 famílias. Faz ela para mim de novo. Faço. Uma família, 2 famílias. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Tá aí. Aqui no meio termo, 10. Pronto. Essas famílias vão de 1 até a família 18. Mas nós vamos chamar de família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Todo elemento químico que estiver nessas famílias, ele será classificado como elemento representativo. Aqui no meio, ele será classificado como elemento de transição. Então, eu tenho 10 famílias com elementos de transição e 8 famílias, da 1A até a 8A, com elementos o quê? Representativos. Aqui também são elementos representativos. Então, existe aqui o que? Elemento representativo e elemento de transição. Aí vem uma pergunta. O que é um elemento de transição? O que é um elemento representativo? E aí, meu amigo, eu quero te falar uma coisa. Essa história do que é um elemento representativo e um elemento de transição vai ficar para o nosso próximo encontro. É a nossa próxima aula que você não pode faltar. Por enquanto, eu quero que você saiba que a tabela periódica é formada por elementos químicos, que eles têm um símbolo, que a primeira letra é maiúscula, que a segunda letra é minúscula, quando necessário for. Tudo que ficar em pé na vertical é uma família, tudo que estiver deitado é um período. São 18 famílias e 7 períodos. E as famílias se dividem em elementos representativos e de transição. Grande abraço, até a próxima. Tchau.